Bom, a gente já falou aqui do Lula na ONU, não já? Assembleia Geral da ONU. Mas teve um artigo do Lula no New York Times. Tá aqui. Né? Ele falou em restabelecer o diálogo aberto e franco com os Estados Unidos. Eu vou pôr um print aqui que fica mais fácil de ver. Cadê? Mas ele rejeitou falsas acusações do governo americano de censura a empresas de tecnologia, rejeitou o que ele chama de falsas acusações de práticas comerciais injustas e reafirmou que a soberania brasileira é inegociável. Então, o Lula também ele mostrou-se aberto, mas disse, olha aqui, ó, é aberto do meu jeito, né? E não vem aqui dar palpite no meu pedaço que eu não aceito. Tá. E resta saber como é que vai ser o discurso dele na ONU, né? Se ele vai reafirmar isso ali e se ele vai falar alguma coisa de soberania ou dessas questões de regulação das empresas tecnológicas, né? Exatamente, ainda mais num contexto que a reunião está sendo nos Estados Unidos. E o Brasil, talvez, até pelo pronunciamento do Lula, pela cúpula que aconteceu, por exemplo, né? A gente teve uma reunião em que, foi recente aí, questão de 2 semanas, Xi Jinping, Putin, o Narendra Modi se reuniram. Aparentemente, assim, os BRICS, eles estão cada vez mais se unindo em resistência aos Estados Unidos. Os 2 países que eram um pouco mais neutros na situação, porque assim, África do Sul, China e Rússia, claramente tem uma postura muito mais pró-Oriente do que pró-Ocidente. Eram Índia e Brasil. O Brasil está sendo sancionado pelos Estados Unidos, com a possibilidade de mais sanções, com os Estados Unidos querendo interferir em decisões judiciais do Brasil, o Brasil está caminhando para o lado dos BRICS. E a Índia foi um contexto muito parecido. A Índia estava negociando com os americanos, o Trump rejeitou a negociação, falou, não, vamos aplicar a tarifa de 50%, e a Índia, ela não aceitou isso. E ela, por exemplo, a gente teve exercícios militares, então até hoje foram realizados, né? O Zapad 2025, entre Bielorrússia e Rússia, que claramente são exercícios militares contrários à OTAN. A Índia mandou militares. A Índia participou de um exercício militar em conjunto com os russos. A Índia voltou a ter relações mais próximas com os chineses. Pô, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Porque tem rivalidades ali históricas entre os dois. Disputa de fronteira, a região do Tibete, a região da Caxemira. Então, assim, eu vejo que os BRICS, eles estão ganhando corpo e estão se unindo, principalmente os 5 membros fundadores, cada vez mais. Então, tô curioso para ver qual vai ser a postura do Lula, se ele vai adotar um tom mais agressivo nos Estados Unidos, sabendo que o Trump vem na sequência, falando sobre unilateralismo, sobre postura agressiva do ponto de vista comercial, sobre interferência em questões judiciais e, claro, defender também a questão palestina, que acho que vai ser um dos temas que o Brasil vai tratar. Eu espero que ele se posicione firmemente no que tem a ver com o que a gente, com o que os Estados Unidos está fazendo aqui no Brasil. É esperado isso no fim das contas, né? Por mais que tenha uma galera que pega no pé dele porque ele não foi lá, não ligou pro Trump, nem nada disso, mas espera-se que amanhã, com o microfone aberto, né, seria um pronunciamento... Terça-feira. Isso. Comecinho da semana que vem. Que haja ali um posicionamento mais firme, né? Que é isso que a gente espera de alguém que se considera um estadista. Exato. Né? Então, vamos lá, torcendo para que dê tudo certo e a gente tenha passe menos sufoco. E vamos ver o que esses caras vão propor nessas novas sanções deles aí. Você acha que você já falou que acha que a gente deve sofrer mais sanções aqui e ali, mas militar também não, né? Olha, como você falou, é muito difícil conseguir prever o que o Trump vai querer fazer, entendeu, Igor? Mas militares, a gente começa uma guerra para valer, né? Não, assim, de intervenção militar não, né? Ele não tá fazendo isso nem contra a Venezuela, e no caso da Venezuela é um país muito mais frágil, muito menos aceito pela comunidade internacional. Querendo ou não, o Nicolás Maduro é um presidente que não foi reconhecido pelos Estados Unidos como presidente oficial. Os americanos colocam que o Nicolás Maduro é o chefe de um cartel e o Lula os americanos reconheceram a eleição brasileira. O Lula não é chefe de um cartel de drogas, né? Então, assim, e é um país muito mais bem visto pela comunidade internacional. Mas sanções, assim, de poder colocar, que nem eu falei, o PCC, o Comando Vermelho, como grupos terroristas e ameaçar, deslocar embarcações, talvez isso possa acontecer. E não são palavras minhas. A Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou isso. A gente tem o princípio basilar dos Estados Unidos é a liberdade de expressão.
Se existem países que não estão fazendo isso, a gente considera não só sanções econômicas, como sanções militares, punições militares. Então, por isso que eu acho que pode estar no radar a colocar como grupos terroristas os dois, né, o Comando Vermelho e o PCC, para pelo menos dar aquele sustinho assim no Brasil, né? Não acho que vai ter uma intervenção militar, mas acho que uma designação desses grupos como terroristas pode acontecer sim. Tu tem que ser meio arrogantão pra dizer que tu vai defender a liberdade de expressão no mundo, né? De todas as formas e tudo mais. Primeiro que é mentira, né? Primeiro que eles são aliados de gente que não propõe liberdade de expressão coisa nenhuma, né? Segundo que, pô, calma aí, meu irmão. Calma aí, beleza, tá nos Estados Unidos, faz e acontece, tudo mais, mas, pô, daí a mandar aqui na nossa parada, né? Porra, a gente tá maluco, né? Como é que... Não parece arrogantão? Com certeza, né? Eles não defendem, por exemplo, a liberdade de expressão no TikTok. O Trump tá querendo comprar, por exemplo, até fez um acordo, né, com a ByteDance, muito possivelmente vai para uma empresa americana. Aí não tem liberdade de expressão. Uhum. O Trump, por exemplo, hoje, ele anunciou que ele vai fazer uma ação judicial contra o New York Times na casa de 80 bilhões de reais. Ou seja, pra acabar com o New York Times. Exato, porque fala que tem calúnia, difamação. Ele já tentou outras vezes, não foi bem sucedido. Mas também não é exatamente defender uma liberdade de expressão. Ele já falou algumas vezes de caçar a concessão da NBC, da ABC, redes americanas, porque supostamente estariam falando mal ali do seu governo. Também não é exatamente liberdade de expressão, né? Então, eu acho que esse tema da liberdade de expressão, ele casa muito com quem apoiou ou quem apoia o seu governo, que são as Big Techs, o Vale do Silício nos Estados Unidos. Por isso que ele está levando esse tema tão à frente. E o Brasil, bem como a Europa, estão com essa plataforma de regulação das redes sociais, tudo tal. Então, acho que é um discurso que serviu para esse momento, para esse contexto político. Na semana passada ele fez um jantar, né? E recebeu todos os caras das Big Techs e de outros grupos de comunicação gigantescos, né? Tava todo mundo lá com ele. Exato. Uma coisa... Ele gosta muito disso, né? E aí todos eles elogiavam o Trump, essa coisa de borra-botas que fica ali, todo mundo, o senhor é demais. Ele adora isso, bom, né? Adora um afago no ego, né? Ele tá até... Não sei qual mídia foi, uma mídia dos Estados Unidos, que colocou, não foi confirmada a informação, mas que ele estaria cogitando aplicar até sanções contra a Noruega se a Noruega não indicasse ele para o Nobel da Paz. Utilizando as sanções como arma política para o Nobel da Paz. Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi que um presidente fez, sabe? Isso é bem absurdo, Exato. né? Vou te sancionar se tu não me indicar para o Nobel da Paz. Mas não é contraditório tudo isso? Não, Pois brincadeira, né, cara? Então, vamos lá, né? Então, estamos vivos nesse momento em que Donald Trump está promovendo todas essas peripécias aí no planeta Terra. A gente está vivo justo nesse momento. Olha aí. Cara do Tramonto. Que bom, hein? Que Mas bom. podia estar vivo em outro momento. É verdade, é verdade. Esse momento tá interessante para a história mundial, né? Isso.